Pessoal, continuidade então, nosso segundo bloco para a gente concluir o artigo 205, que trata aí do exercício de atividade com infração de decisão administrativa, e depois trabalhar os crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Bacana? Bem, então no finalzinho da última aula, nós estudamos todos os elementos do artigo 205, em especial a indispensabilidade de existência de decisão administrativa. Trabalhamos a divergência existente quando se trata de decisão judicial, que o correto é a aplicação do artigo 359, justamente por conta do princípio da especialidade, que nós vimos lá no início da última aula. Bem, com relação ao final da última aula, eu trouxe para nós a noção da objetividade jurídica do tipo penal, né, da infração penal prevista no artigo 205. Qual é a objetividade jurídica, então? A objetividade jurídica é a proteção das decisões do Estado. Então, eu já estou dizendo para vocês que o sujeito passivo do crime é o Estado. Mas, Hugo, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é considerada o Estado, né? O Conselho Federal de Medicina é considerado Estado, o Conselho de Odontologia, o Conselho de Contabilidade, eles são considerados Estados. As decisões emanadas por esses conselhos de fiscalização de qualidade de classe, eles são considerados Estado. Bem, quando a gente faz o estudo do tipo penal, nós temos que entender a sistemática penal de uma forma global, de uma forma envolta aos outros ramos do ordenamento jurídico, em especial aí ao direito constitucional. Veja que, muito embora não seja o Estado propriamente dito, tá certo que a Ordem dos Advogados do Brasil tem natureza jurídica sui generis, então, né, é uma autarquia, há quem defenda que não é, mas enfim, tem natureza jurídica sim de administração pública indireta especial, né, a Ordem dos Advogados do Brasil. Todavia, quando nós fazemos aí o estudo da administração pública como um todo, o Estado ele não deve ser considerado somente Estado quando uma decisão é emanada pelos órgãos estatais. Há também um desrespeito quando o Estado delega o cunho decisório ou a finalidade fiscalizatória a outro órgão, ainda que fora dos quadros da administração pública direta ou indireta, né? Nós podemos puxar aí, lá no direito administrativo, temos aí, né, União, Estado, Distrito Federal e municípios como sendo a administração direta, bem como temos as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública como sendo a administração pública indireta. Mas aí quando nós fazemos a leitura do Estado, essa leitura deve ser global. Então o Estado ele não se sente só desrespeitado quando é o Estado, dentro dos órgãos da sua administração pública direta, desrespeitado. Veja-se que não necessariamente uma decisão emanada pela Ordem dos Advogados do Brasil, de uma forma ou de outra, tendo o Estado repassado à Ordem dos Advogados do Brasil por meio de lei, nós temos lá o Estatuto da Advocacia, então por meio de lei, nós temos uma legislação de que trata dos processos administrativos envolvendo os advogados. E essa lei de que trata dos processos administrativos envolvendo o Estado é uma forma, envolvendo os advogados, é uma forma de que o Estado se faz representado pela uma entidade de classes. E quando essa entidade de classes exerce o poder sancionatório na via de impedir o exercício de atividade, nesses casos, sem nenhuma sombra de dúvidas, o Estado está sendo desrespeitado. Por quê? Porque houve uma delegação legal, uma delegação por meio de lei, de que o procedimento sancionatório fosse tomado ou fosse conduzido por determinado conselho de classes, tá?
E aí eu selecionei duas jurisprudências, uma do TRF4 e outra do STF, do Supremo Tribunal Federal, dessa do Supremo Tribunal Federal, inclusive em habeas corpus. Vamos fazer a leitura da primeira e a gente explica, depois a gente faz a leitura da segunda. Então vejam lá, a existência prévia de ato decisório impeditivo emanado de órgão da administração pública, órgão da administração pública, direto ou indireto, ou de entidade disciplinadora de profissão. Veja que nesse breve julgado, né, o próprio TRF4 faz o estudo no sentido de ser as entidades disciplinadoras de profissão algo ou entidades necessariamente com delegação da finalidade sancionatória, tá? Relacionado ao desempenho de determinado ofício, é pressuposto para a configuração, em tese, do crime de exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Foi aquele exercício mental que nós fizemos lá no início da aula. Nós precisamos ter uma decisão administrativa para falar na incidência do artigo 205. Se não houver decisão administrativa, nós podemos até enquadrar fora do artigo 205, mas não aqui no trato da matéria, tá? Outra jurisprudência, dessa vez do Supremo Tribunal Federal, a conduta típica prevista no artigo 205, por se tratar de específica, exclui a do artigo 282, que trata do exercício ilegal da medicina. Basta um ato de desobediência à decisão administrativa para que se configure a decisão. Veja-se que nesse julgado do Supremo Tribunal Federal, habeas corpus 74.826, o ministro Sidney Sanches, publicado em 97, ele nega a habitualidade do crime. Mas veja-se que hoje o entendimento preponderante é que trata, sim, o artigo 205 de um crime habitual. O ministro Sidney, lá em 97, afirmou que um único ato de desobediência à decisão administrativa configuraria o tipo penal subexame, mas nós vimos lá na aula passada que o delito há o entendimento mais apropriado, e é o entendimento sobre o qual eu me filio, de que o delito em estudo é sim um delito habitual. Temos aí que o objeto material, a objetividade jurídica, nada mais é do que o interesse do Estado em cumprir as suas obrigações, em cumprir as suas decisões. Então o Estado, ele é, de certa sorte, também o sujeito passivo do delito. Então nós estamos diante aí de um crime bicomum, de um crime bipróprio, ele exige qualidade especial, tanto do sujeito ativo como do sujeito passivo, porque a vítima do crime é o Estado. E qual é a qualidade especial do agente delitivo? Bem, a qualidade especial do agente delitivo nada mais é do que ser um profissional que está impedido de exercer a sua atividade regular por decisão administrativa. Bem, faço aqui uma ressalva em relação à forma tentada. Muito embora de difícil imaginação, nós entendemos ser possível sim a tentativa. Imaginemos que um determinado advogado esteja com a sua atividade profissional suspensa por decisão da Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse caso, com a suspensão das atividades desse advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil, esse sujeito não se importa e continua indo ao escritório. Então ele vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Ele abre a porta do escritório reiteradamente. Contudo, ele não consegue atender nenhum cliente. Então ele não manifesta nenhum processo, ele não atende nenhum cliente, ele não exara nenhum parecer, ele não presta nenhuma assessoria. Nesse caso, muito embora quisesse o advogado, quando do ato da abertura do escritório, exercer a atividade não se verificou. Temos aí um crime comissivo e a ação penal é pública e incondicionada. Tá bem? E por fim, a nossa última jurisprudência selecionada, temos aqui do STJ, o cancelamento a pedido de inscrição no CRO por encerramento das atividades é mero ato administrativo. Então imaginemos que eu, advogado, peço o cancelamento da minha OAB. Isso é um ato administrativo, não se confundindo
com decisão administrativa de natureza punitiva, quer dizer, de natureza sancionatória, e que, portanto, não faz incidir o tipo penal aqui do artigo 205. Bem, faço aqui uma ressalva, coloquei como indicação de estudo para vocês que nós temos uma lacuna na legislação, porque o exercício irregular de profissão, ele é trazido lá no artigo 282, salvo melhor juízo, do Código Penal. Nós temos ali uma previsão do exercício irregular, né, de profissão somente no que tange aos médicos, aos farmacêuticos ou aos... deixa eu conferir aqui o artigo que eu já falo para vocês. Perfeito, queridos, é o 282 mesmo, me perdoem. Lá sim disciplina, exercer ainda que a título gratuito a profissão de médico, dentista ou farmacêutico. Então eu indiquei a leitura para vocês de um artigo que critica a ausência na legislação penal do tratamento de outras profissões como sendo delitos. Não que isso não se caracterize ilícito em outros ramos do direito, mas nós temos uma necessidade de tipificação dessas condutas do exercício irregular, por exemplo, da advocacia. É indispensável que isso também se tenha como crime, uma vez que não há solução para essas situações, nem no artigo 205, nem muito menos no artigo 359 e nem também no artigo 282 do Código Penal. Perfeito? Então, com isso, a gente encerra o tratamento do artigo 205 e vamos agora lá para o 208. Vamos dar um pulo lá para a gente mudar de matéria, para mudar o raciocínio e forçar um pouco a prospecção do entendimento. Vamos tratar aqui dos crimes contra o sentimento religioso. Temos lá no artigo 282 o ultraje a culto e impedimento à perturbação de ato a ele relativo. Vamos lá. Quando nós buscamos o fundamento constitucional do exercício, né, de qualquer ou do respeito à liberdade religiosa, nós temos que a própria Carta Magna nos traz que a República Federativa do Brasil, no que pese tratar-se de Estado laico, de Estado que não exara qualquer religião, é um Estado que respeita o exercício de toda e qualquer religião, tá? E quando o Estado respeita o exercício de toda e qualquer religião, sendo aí o ultraje a culto, sendo o menosprezo, sendo o deboche, né, daquele que exerce a sua religião, algo de relevância para a Constituição Federal, em consequência, há necessidade de previsão de crime quanto a isso, porque nós temos aí, indubitavelmente, uma relevância ou uma ofensa grave a um direito constitucionalmente previsto, que é o do livre exercício de religião. Temos aqui um preceito secundário de 1 mês a 1 ano, tá? E se houve emprego de violência, nós temos um aumento de pena de 1/3, sem prejuízo da pena correspondente à violência. No caso do parágrafo único, então, verificada a violência, temos um crime de concurso necessário. Um crime de concurso necessário, por quê? Porque além da pena correspondente ao delito aqui subexames, nós vamos combinar ela com a daquela correspondente à violência, né? E isso se verificar de fato a violência. Então, além de aumentar a pena em 1/3, se tiver violência, nós vamos arbitrar, nós vamos somar a pena correspondente à violência. Então, o artigo 218, ele nos diz escarnecer de alguém publicamente. Primeiro requisito legal, publicamente. Veja-se que não vai haver a configuração do delito se o escarnecimento ele for individual, se o escarnecimento for só em relação a uma pessoa. Para a gente entender o verbo, o escarnecer,
Eu vou ler mais um pouco do dispositivo. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Então, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. O verbo escarnecer, ele nos traz a ideia de debochar, tá? Ele traz a ideia para nós de zombar, de ridicularizar, de humilhar alguém publicamente. Então, se o delito é configurado apenas, ou se essa ofensa, ou se essa ridicularização, de fato, esse escarnecimento, o agente zomba da pessoa de forma individual só com a pessoa, nós estaríamos aí diante, tecnicamente, do delito de injúria. Está lá nos crimes contra a honra previsto calúnia, no artigo 138, difamação 139 e injúria 140, nós estaríamos aí, em tese, perto de um delito de injúria e não propriamente, tá, de um delito. Perdão, meu computador falhou. Então, né, em continuidade, nós temos agora que mencionar, na sequência, né, do estudo do tipo penal, a diferença do que seria crença ou função religiosa. Bem, a crença deve ser aferida à crença no sentido de fé, tá? Crença é o fiel, enquanto que a função religiosa é daquele que, né, daquele que locomove, daquele que puxa o rebanho, em termos propriamente religiosos. Nós estaríamos diante aí do pastor, né, nós estaríamos diante do padre, ou de ou qualquer pessoa autorizada a presidir um determinado culto. Tá? Então nós temos a primeira forma de execução do delito, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Nós já entendemos o que é escarnecer, é debochar, né? É ridicularizar alguém publicamente, então alguém, qualquer pessoa, desde que verificado o dolo específico. O dolo específico de ridicularizar essa pessoa por qual motivo? Por motivo de crença ou função religiosa, que nós já aprendemos a diferença. Em contrapartida, na sequência, nós temos mais modus operandi: impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Então, o impedimento é de fato quando o agente, por qualquer meio executório, ele obsta a ocorrência de cerimônia ou de culto religioso, bem como que perturbar é qualquer forma de atrapalhar, de frustrar algo que já está na sua ocorrência, já está na sua perfeita execução. Faço aqui constar, e isso é muito importante, a diferença entre cerimônia e culto propriamente dito. Bem, cerimônia é uma forma especial de culto. Cerimônia é algo, é um culto de uma forma especial, é algo mais, digamos, como diz o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, há que se respeitar a liturgia. Então é algo mais litúrgico, aqui em homenagem ao ministro Marco Aurélio. Por que é algo mais litúrgico? É algo a exemplo aí do casamento, é algo a exemplo do batismo, é algo que foge à normalidade dos cultos daquela determinada religião. E aí, por fim, nós temos a questão de vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Nesse mesmo sentido, o vilipendiar publicamente ato ou objeto é a ofensa destinada a algo que representa, né, a um bem, né, em regra um bem imóvel, que demonstra, um bem móvel, perdão, que demonstra ali a simbologia daquela religião. Temos aí, de forma lamentável, né, a quebra de imagens, ou de forma mais árdua, os agentes que foram noticiados aí urinando em imagens, né, depois de quebrá-las de determinada religião. Isso aí, de certa sorte, configura o delito. E agora, muito importante, nós falarmos aqui, é um primeiro tipo penal que a gente traz esse detalhe para vocês, que é um tipo misto cumulativo. Veja esse cumulativo por quê? Porque no mesmo contexto fático, é plenamente possível que, além de escarnecer algum fiel, ou além de escarnecer lá o pastor que exerce uma função religiosa,
é plenamente possível que o agente vilipendie publicamente escultura ou objeto religioso. Nesse caso, nós temos uma acumulação. Ele vai responder ali por 2 crimes, ele não vai responder por um único crime, não. E trago aqui para nós uma jurisprudência no seguinte sentido: o agente que embriagado ingressa na igreja, profere impropérios, empurra os fiéis e ofende o pastor que preside o culto, incide na sanção do artigo 208 do Código Penal. Artigo 208, este que agora nós entramos na finalidade essencial de proteção, na tutela. Qual é a tutela específica do dispositivo? Bem, a tutela específica do dispositivo ou a nossa objetividade jurídica é o sentimento religioso. Veja-se que, muito embora seja o Brasil um país laico, há um respeito à pluralidade religiosa. E aí, quando a gente fala em respeito à pluralidade religiosa, o sentimento religioso há que ser considerado como bem da mais importante magnitude ou da mais importante subscrição. Nesse sentido, quando a gente traz aí a jurisprudência, consuma-se-á o artigo 208, nos termos da própria jurisprudência, com a perturbação da cerimônia, bastando para integrar o elemento subjetivo da figura do dolo eventual, sendo irrelevante o fim visado pelo agente. Então, quer dizer, o delito se configura com a perturbação da cerimônia, ainda que essa perturbação tenha sobrevindo por outro dolo do agente. Imaginemos que essa perturbação tenha sido ocasionada por uma briga entre marido e mulher dentro da própria cerimônia. Veja-se que nesse caso, indiscutivelmente configuraria o delito, muito embora fosse ali tecnicamente a intenção do sujeito não era a perturbação, mas simples fato de agredir verbalmente a esposa ou a esposa o marido. Contudo, a jurisprudência constata que o crime está configurado, quer dizer, a consumação do delito, quando da mera perturbação. Entender isso aí? Então, para a gente falar, nós temos que a objetividade jurídica do tipo cerceia a ordem constitucional de proteção aos bens jurídicos de maior magnitude, aos bens jurídicos de maior proteção, entendidos aí o sentimento religioso como sendo um bem jurídico de suma importância. Vislumbro e finalizo para a gente encerrar. Se na sua prova vier algo no sentido de que o Estado laico inviabilizaria a proteção especial da religião ou de determinada religião, isso deve ser considerado falso. Porque quando eu digo que a proteção especial se dá à religião, eu não estou dizendo especificamente a determinada religião, ou a toda, e na verdade a toda e qualquer religião. Então, toda e qualquer religião merece especial proteção do legislador, inclusive com a tipificação do delito aqui subexame, tá? Por quê? Porque a Constituição Federal estabelece que a liberdade religiosa, a liberdade de crença é bem jurídico da mais alta conjectura, da mais alta importância, beleza? Então na sexta-feira a gente volta para encerrar aí os crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Um abraço, queridos.